Shabbat Shalom a todos. Nós estamos na Parashá Ketzá. Então, levarás, que é a 21ª porção semanal desse ano de 5.784, do ano comum de 2024. Essa Parashá vai de Êxodo 30, 11 a 34, 35, a Haftará, que é a porção dos profetas, 1 Reis 18, 1 a 39, e a porção do Berit Hadashá, Marcos 7, 1 a 8, 38. Hoje eu vou comentar um pouco sobre 1 Reis, e quero falar um pouco do maior desafio já feito na face desta terra. Um homem sozinho, porém um verdadeiro adorador de Yod-Heh-Vav-Heh. Desafio. Este homem lança um desafio contra todas as potestades malignas que dominam a terra. Este homem é ousado. Este homem é Elias. Nós vemos guerras, lutas, batalhas, mas o maior desafio lançado na terra contra todas as potestades malignas foi o profeta Elias. E no período de Elias, o povo de Israel era governado pelo rei Acabe e sua famosa esposa Jezabel. E esses reis levaram o povo à adoração do que nós chamamos de Baalins. Baalins é plural de Baal. Não é? Por que plural? Porque tinham vários Baalins. Vários. Tinha o Baal Zebub. Não, primeiro Baal Zevon, que era o Senhor do Norte. Não é à toa que Deus fala para Israel: eis que levantarei um do Norte. Porque eles adoraram Baal Zevon, Senhor do Norte. Baal Zebub, que era o chefe do panteão dos demônios, que era o Senhor das moscas. Baal Hanan, Senhor gracioso. Baal Peor, que era chamado assim por causa do Monte Peor. Porque no Monte Peor é que eles adoravam esse demônio. E o seu nome original era Moloque. E ele era adorado com atos libidinosos. Entendeu, gente? Sim. Assim estava Israel. O Baal também da agricultura era muito cultuado para se alcançar êxito nas colheitas e etc. Não vou ficar falando aqui, eram muitos Baalins. Pois é. E este era o estado da nação de Israel neste período. Apostasia total de Yod-Heh-Vav-Heh. Por isso Elias chama a atenção do povo assim. Veja lá, 1 Reis 18, 21. E Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Tinha dois pensamentos na cabeça do povo. Será que o Elohim dos meus pais é o verdadeiro? Ou será que os Baalins é que são verdadeiros? O povo ficava cocheando entre esses dois pensamentos. Será que tem gente entre nós cocheando
entre dois pensamentos? Pois é. Será que dentro da igreja tem? Hein? Pois é. Até quando cochearei entre dois pensamentos? Se Yud Revavirê é Elohim, segue-o. Mas se Baal, então segue-o. O povo, porém, sabe o que fez? Ficou quieto. Não lhe respondeu nada. Essa pergunta do profeta é muito clara. E a resposta do povo também é claríssima. Se eu não respondi nada, é porque eu tenho dúvida. Vou para a casa de aposta. Vamos ver quem ganha. Pior que é isso mesmo. O povo estava com dúvida. O povo que foi escolhido pelo próprio Elohim. O povo que viu maravilhas como nenhum outro povo já viu na terra. Estava com dúvida. Mas os milagres, será que não valem nada? Hein? O homem tem uma tendência de esquecer o que se passou. O que se passou perde importância para o homem. Por isso que Deus manda o homem recordar. Porque aquilo que está lá atrás parece que já não existe mais. Parece que já passou. Parece que não tem importância mais nenhuma. Todos nós somos assim. Por isso temos que recordar de onde Deus nos tirou, da condição que nós existimos no passado, para que nós não venhamos a esquecer e duvidar desse grande Deus. Lembra de onde você saiu? Dos vícios que você tinha, das tendências e sentimentos malignos que existia dentro do teu coração? Não esqueça disso. Lembre-se sempre de onde Deus te tirou com um braço forte. Foi por isso que Deus falou para Israel, para falar com seus filhos. Porque a nossa tendência é esquecer. Porque há 10 anos atrás, você já não dá mais importância pelo que passou, não é? Mas Deus não quer isso. Deus quer que você lembre sim de onde você saiu. Para que você nunca esqueça de que Ele te tirou da escravidão do pecado, da mão do diabo. Sem direito nenhum nós tínhamos de ser tirado. Mas Ele nos tirou pelo sangue do Cordeiro. Nos comprou pelo sangue do seu Filho. E nos limpou. Ou melhor dizendo, tem nos limpado. Amém. Se você tivesse vício, já não tem mais. Se você se prostituiu, já não prostitui mais. Se você tinha desejo de ódio, já não tem mais. Eu não posso esquecer dessas maravilhas. Porque muitos estão morrendo assim mesmo, presos a essas misérias que o diabo colocou no mundo. Sem nunca ser comprado pelo sangue do Cordeiro. É muito triste ver Israel nesse estado. E o profeta Elias não estava feliz. Ele estava entristecido. Porque ele viu que Israel se afastou do Criador. E pior de tudo, já tinha vários senhores. Baal é senhor. E quando fala Baalins, é porque tinham vários senhores. Mas Rafael, eles não são Deus, mas não importa. Israel estava se sujeitando aos demônios. Já tinha até sacerdotes desses Baalins.
E olha a proporção, 400 profetas de Baal. E um profeta. 450. É isso mesmo. E um. Mas quem disputou não foi esse tudo. E um do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Essa pergunta do profeta é muito clara. E a resposta também do povo. Será que os Baalins são verdadeiros? Impossível, triste isso. Dentro do coração do povo tinha essa dúvida. Os Baalins nunca fizeram nada. E o povo não responde porque estava em dúvida mesmo. Muitos até acreditando já nos Baalins. Muitos ofertando aos Baalins, entregando seus filhos aos Baalins. Então Elias, nesse estado, lança o maior desafio já lançado nessa terra. Mas ele começa dizendo ao povo que está em minoria. Veja em 1 Reis 18, 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas de Yud-He-Vavê. Só eu. Mas os profetas de Baal são 450 homens. Este fato de Elias nos mostra com clareza que a maioria raramente tem razão. Porque ele estava sozinho ali. E a maioria estava com quem? Com os Baalins. Ou no mínimo com dúvida. Ou no mínimo naquela, né? Se Elias vencer, eu fico do lado de Elias. Se Elias perder, eu fico do lado dos Baalins. Tanto é que o povo ficou quieto. É derrubado também uma outra coisa que eu ouvi muito. Eu vou falar em latim. Vox populi. Vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Isso é uma mentira. E veja bem, se a maioria geralmente está errada, então nós existimos um modo de governo aí que não é de Deus, né? Não preciso nem falar. A maioria vence, mas quem disse que a maioria está certa? Se você fosse votar em Elias ou nos profetas de Baal, a maioria vai votar nos profetas de Baal. Tá? Iria. Nem sei, eu acho que só Elias votava nele. Só ele, um voto. Um voto, ué. Então a maioria nem sempre está correta, isso é falso, isso é mentira, e às vezes até a igreja entra nisso. E a história do Vox Populi, Vox Dei vem da igreja romana. Sabe por quê? Eu pergunto a Deus e o homem responde. Eles diziam isso. Olha que loucura total. Para dar valor ao Papa. Eu pergunto a Deus, o Papa me responde. Olha que doideira. Que loucura total isso. Agora, em minoria, ele faz o desafio. E eu vou dizer a você uma coisa. Se ele fosse a maioria, não precisava de desafio. Porque aí todo mundo cria. Então, às vezes, só nós cremos em nossa família. Às vezes, só nós cremos em nosso trabalho. Às vezes, só nós cremos aonde nós moramos. E isso é um desafio para nós. Como foi para Elias. Sozinho, imagina. Eu estou falando do ponto de vista humano. Aquele monte de gente sedento para matar Elias. Todo mundo com raiva dele.
Imagina, ele no meio daquela gente toda ali. É óbvio que ninguém tocou nele, porque Deus não deixava. Mas humanamente falando, imagina você lá na Praça 15, o povo todo contra você, e você tendo que falar. Hein? Se coloca no lugar de Elias. E em minoria mesmo ele faz esse desafio. Veja em 1 Reis 18, 23 a 24. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, e eles escolham para si um dos novilhos, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Gente, não é uma coisa rapidinho. É um novilho. Novilho é filhote de boi, de bovino, de 1 a 3 anos de idade. Um bicho já, humana, se comparando com o corpo humano, já é um bicho forte. Não é que você tem que matar, sacrificar, derramar o sangue dele, partir, tirar as vísceras, etc, etc. Então, não é um desafio rapidinho, é um desafio demorado. E o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Elohim. Vocês vão invocar aí, ó. E eu invocarei o nome do Yud-He-Vav-He. Na sua Bíblia não está assim, mas no original está. Yud-He-Vav-He. Ele fala o nome do nosso Pai. E há de ser que o Elohim que responder por meio de fogo. Este é o verdadeiro Elohim. E todo o povo respondeu dizendo: é boa essa palavra. Interessante esse desafio que Elias faz de alguém responder por meio de fogo. Não é interessante? Ele podia ter falado responder por meio de água, se cair uma chuva aqui, sei lá, se cair um raio na cabeça de vocês aí, qualquer coisa dessa. Mas ele não disse isso, ele disse responder por meio de fogo. Ele não inventou isso. Isso não é da cabeça dele. Ele não veio e disse, vou lançar um desafio, se descer do fogo, se quem lançar fogo é Deus, quem não lança não é. Ele não criou isso. Isso já vem de Israel no passado. Porque Elias sabe, e o povo de Israel também sabia disso, que só Yud-He-Vav-He tem poder sobre o fogo. Mais ninguém. Rafael, mas eu acendo fogo aqui. Mas você não tem poder sobre ele. Você tem poder de acender, de apagar, mas mandar no fogo na hora que você quer, não. Você não tem. Nós não temos poder sobre o fogo. Mas Israel teve experiência com Deus assim. E só ele responde com fogo. E o povo de Israel também sabia disso. Por isso Elias disse, e não lhe meterei fogo, porque ele sabia que o Deus Todo-Poderoso mete fogo aonde ele quiser. Glória a Deus. E Elias e o povo de Israel sabiam que Yud-He-Vav-He falou com Moshe por meio do quê? Elias não está inventando. Mas os profetas de Baal não sabem isso porque não conhecem o Deus Criador. Eles não conhecem. Eles conhecem, eu vou lá, acendo fósforo e boto fogo. Mas ele disse, não metereis fogo. Não pode usar isqueiro. É um desafio tanto. Não pode usar pederneira. Não pode usar isqueiro. Não pode pegar o carvão e jogar e nem bater pedra. Você não vai meter fogo, porque o Elohim que consumir com fogo, esse é o verdadeiro. Isso é tremendo.
Elias sabia que ia vencer, porque já sabia que o Senhor falou para Moshe através do fogo. Veja lá em Êxodo 3:1 a 6. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Elohim e a Horebe. E apareceu-lhe o anjo de Yud-Heh-Vav-Heh em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo Yud-Heh-Vav-Heh, que se virava para ver, bradou Elohim a ele do meio da sarça e disse: Moshe, Moshe. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Elohim de teu pai, o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaque e de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Elohim. Elias sabia disso. Elias conhece a Torá. Eles sabiam também que o Criador enviou fogo para punir e destruir as cidades e pessoas como Sodoma e Gomorra. Foi com fogo que ele destruiu. Eles também sabiam que só o Senhor consumia os holocaustos e gordura sobre o altar por meio de fogo. Olha lá, Levítico 9:24. Pois saiu fogo de diante de Yud-Heh-Vav-Heh e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilaram e prostraram-se sobre o seu rosto. Então, Elias, como minoria, permite que primeiro a maioria, que eram os profetas de Baal, escolhessem o novilho. 1 Reis 18:25. Disse, pois, Elias, ele escolhe o melhor novilho, né? Claro, ele é o primeiro, eles são o primeiro. Disse, pois, Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Elohim, mas não metai fogo no sacrifício. E assim os profetas de Baal fizeram. Veja em 1 Reis 18:26. E tomando o novilho que se lhes dera, prepararam-lhe e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Olha o tempão. Para pensar. Sacrificaram o novilho, limparam o novilho, cortaram ele em partes, colocaram sobre a lenha, jogaram água e foram dançar e pular lá e se bater, clamando até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não houve voz, ninguém respondeu nada. E saltavam em volta do altar e tinham feito. Você pode imaginar? Já viu o índio dançando e pulando? Devia ser tudo endemoniado, devia ser assim mesmo. Cuspindo fogo, pulando. O interessante é que a palavra afirma que não houve voz, ninguém respondeu nada, silêncio total. E a palavra nos explica por que o ídolo Baal não responde nada. Veja em Jeremias 10:5. Sabe por que Baal não responde? Porque eles são como espantalho num pepinal e não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer o mal, nem tampouco têm poder de fazer o bem. Glória a Deus. Às vezes a gente vê crente com medo da imagem, com medo do ídolo, mas o ídolo não pode te fazer nada. O demônio não pode te fazer nada. Sabe por quê? Porque você tem um selo de propriedade em você. E o diabo sabe.
Isso ele sabe. Ele sabe que você é selado. Sabe? E ele não pode tocar em ovelha que não é dele. E aí você tem que tocar. Lembra de Davi? O urso veio, Deus me entregou o urso na mão e eu tirei a ovelha da sua boca. Viva. O leão veio, ele matou o leão e trouxe a ovelha de volta. Tipifica quem? Yeshua te guardando. Se o leão vier te encostar, ele mata o leão e te traz de volta. Porque você tem um selo. Você é propriedade particular do Criador dos céus e da terra. Então não pode te tocar. O ídolo não pode te fazer nada. Rafael, mas eles amarraram a boca do sapo. Problema deles. A palavra disse, não temas, eu sou contigo. Sou eu que te pego pela mão direita e te conduzo. Você está selado. Você tem um proprietário. Você não está solto no mundo. O diabo olha para você e vê lá, Marco. Não posso tocar. Ele não pode tocar porque somos fortes? Porque nós não somos. Ele não pode tocar porque nós somos propriedade de Yud e Reva, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque ele nos comprou com o sangue que o filho dele derramou nessa terra. Então ele não pode te tocar. Diga assim, ele não pode me tocar. O ídolo não pode me fazer nem bem, mas também não pode fazer mal nenhum. Veja também Abacuque 2, 18, 19. Que aproveita a imagem esculpida, tendo esculpido o seu artífice. A imagem de fundição que ensina a mentira, pois o artífice confia na sua própria obra, quando forma ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, e dentro dele não há espírito algum. E às vezes tem crente que tem medo. Pois é. Não conhece a verdade. A imagem e a escultura não tem vida. Os ídolos sempre foram um problema depois que o homem caiu. Inclusive, quando a igreja de Machia nasce, dentro dos primeiros conselhos dados aos gentios, está também sobre os ídolos. Veja lá em Atos 15, versículo 20. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. O ídolo faz o quê? Contamina. Você fica imundo diante de Deus. Mas é uma imagenzinha desse tamanho só para guardar meu carro. Pois é, você é imundo. Imundo. Você está contaminado. Está escrito. Escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Medalhinha do ídolo. Santinho do ídolo. Coloca o ídolo como padroeiro. Bota na carteira o ídolo para dar dinheiro. Não dá nada, ele não pode fazer nem bem nem mal. Mas você fica contaminado. Imundo. O ídolo contamina espiritualmente o homem e nos afasta do Criador.
Um ídolo pode ter vários significados, dependendo do contexto em que você vive. Em geral, um ídolo é alguém ou algo que se admira muito. Nós estamos vendo isso na igreja. Eu vi numa televisão, numa rádio evangélica, uma estátua, um artista, um ator de televisão, cinema, um jogador de futebol, ou outro esporte qualquer, ou até um herói formado pela sociedade humana. Tem que ter muito cuidado. Estes ídolos são os Baalins de hoje. Eu não esqueço uma vez que o Papa veio visitar o Brasil aqui, aí eu vi as pessoas desmaiando na rua. É o Baalin deles. Via, caía para trás. Acho que era endemoniado, né? O demônio maior derruba os demônios menores. Pois é. Então tem que tomar cuidado, igreja. Elias desafiou-os de sua época e os derrotou. Paulo também enfrentou esse mesmo problema dos Baalins que Elias enfrentou em Israel no passado. Lá, só que Paulo enfrentou na cidade de Corinto. Veja em 1 Coríntios 8,4. Olha o que ele fala. Quanto, pois, ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Existe sacrifício aos ídolos hoje? Sabemos que o ídolo nada é no mundo, nós não lemos. Ele não pode tocar na gente, ele não pode fazer mal a gente, e que não há outro Elohim senão um só. Paulo concorda, há um só. Elias, em seu tempo, provou que só há um Elohim também. O de Abraão, o de Isaac, o de Jacó. Veja em 1 Reis 18, 36 a 39. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: olha o que ele ora. Ó Yud-He Vav-He, Elohei de Abraão, de Isaac e de Israel. Manifeste-se hoje que tu és Elohim em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Yud-He Vav-He. Responde-me, para que este povo conheça que tu és Yud-He Vav-He, o Elohim, e que tu fizeste voltar o coração deste povo. É o próprio Senhor que está trazendo de volta o coração daquele povo, daquela geração. Então caiu fogo de Yud-He Vav-He. O fogo cai dele. O fogo não cai do céu só. Vem dele, a origem do fogo é ele próprio. E consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó. E ainda também a água estava no rio. Que fogo poderoso, hein? O que o vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só Yud-He Vav-He é Elohim. Só Yud-He Vav-He é Elohim. A mesma coisa que disseram no princípio, quando Moisés colocou o sacrifício e Deus os consumiu pelo fogo. O povo de Israel se prostrou e fez a mesma coisa aqui. E devemos sempre lembrar o que está escrito em Deuteronômio 4,39. Pelo que hoje deves saber e considerar no teu coração que só Yud-He Vav-He é Elohim, em cima no céu e embaixo na terra. Não há nenhum outro. E Paulo, para a igreja, afirma a mesma coisa, com uma diferença, já com a revelação de Mashiach, que Elias não tinha ainda, obviamente. Veja em 1 Coríntios 8, de 5 a 6. Porque ainda que haja
também alguns que se chamem Elohims. Existe. Na tradução de vocês está deuses. Quer no céu, quer na terra. Você prestou atenção? Quer no céu, quer na terra. Por que quer no céu? Porque a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades malignas nas regiões celestes. Esses demônios nas regiões celestes se fazem Elohim, senhores, sobre a vida de muitos. Eles se fazem senhor sobre as cidades, porque colocam-os como padroeiro da cidade. Deus falou para Judá. O número dos vossos Elohims é o número de vossas cidades. É igual ao Brasil. Né? Cada cidade tem um padroeiro. Então, cada padroeiro é uma potestade maligna que toma conta daquela região. Aqui também. E são muitos. Então, Paulo está dizendo isso. No céu e na terra, muitos se chamam Elohim. Como há muitos Elohim e muitos senhores. Todavia, para nós, há um só Elohim. Sabe quem? O Pai. De quem é tudo. Tudo é dele. E para quem nós vivemos. Vivemos para ele. E um só Senhor. Há um só Elohim. E um só Senhor. Quem é esse Senhor? Yeshua HaMashiach. Pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Podemos afirmar o que está escrito sobre os ídolos das nações lá no Salmo 115, de 1 a 8. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome da glória, por amor da tua benignidade, da tua verdade, porque dirão os gentios, onde está o seu Elohim? Mas o nosso Elohim está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra da mão dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai de sua garganta. A eles se tornem semelhante os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. E tem gente na igreja dizendo que é irmão de idólatra. Isso é muito sério. A igreja precisa de amadurecer. Não é porque se diz cristão que é irmão. Se é idólatra, não é. Ah, mas fala de Yeshua, mas é idólatra. Você não pode servir a dois senhores. Ou você serve aos Baalins, ao Senhor Yeshua. Mas eu falo dele, não importa. Você é imundo. Você está contaminado. E nós podemos cantar ao nosso Criador vivo e verdadeiro o que é proclamado em Jeremias 10, de 6 a 8. Ninguém há semelhante a ti, ó Yud-Heh-Vav-Heh. Tu és grande, e grande o teu nome em poder. Quem não te temerás? A ti, ó Rei das nações. Pois isso só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o teu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e tornaram-se loucos. Ensino de vaidade é o madeiro, é o ídolo. Assim, meu irmão, limpe o teu coração de qualquer ídolo, seja ele imagem, seja ele homem, seja ele mulher, seja ele filho, seja ele casa, seja ele qualquer bem. Lava teu coração, porque o ídolo contamina o homem, como contaminou aquela geração de Elias. Amém, meu irmão? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.